Meu carinho para Ângela Guevara, que esteve esta semana aqui fazendo receita conosco. Um beijo para você, Ângela. E ela colocou assim: boa tarde, Rita, estamos juntas. E ela colocou: hoje é dia especial, tem grupo de oração à noite aqui na TV Século XXI. Bem lembrado, para pessoas que falam assim: ai, que saudade dos grupos de oração. Aqui toda quinta-feira tem a Noite Carismática. Vem para cá, viu? Então tá feito aí o convite, você que mora pertinho, para vir para cá hoje à noite. A Virgínia Maria Sacks colocou assim: que ótimo ter um profissional como o doutor Edson Credidio no programa, e mandando abraços. Olha, que gostoso poder recebê-lo aqui mais uma vez, doutor. Seja sempre bem-vindo. Prazer todo meu. E para vocês terem uma ideia, o Dr. Edson Credidio, ele é professor também, médico, nutrólogo, clínico geral, homeopata, angiologista, cirurgião vascular, doutor em ciências de alimentos pela Unicamp, pesquisador, convidado da Unicamp também, pós-doutorado em alimentos bioativos pela Unicamp, perito judicial em análise de alimentos, e tem o título de especialista em gestão de qualidade e segurança dos alimentos pela Unicamp, também professor e coordenador dos cursos de pós-graduação em nutrologia médica, membro titular da International College for the Advancement of Nutrition, assim mesmo, doutor, que fala, nos Estados Unidos, e membro titular do American College of Nutrition dos Estados Unidos. E além de outros membro de outras academias e de outros órgãos que trabalham com a nutrição. Quando a gente fala nutrologia e nutrição, nutricionista, são duas profissões, o nutrólogo sempre é um médico? O nutrólogo é sempre um médico e a nutricionista muitas vezes trabalha com o nutrólogo. Que no caso que nós vamos falar sobre o diabetes, a nutricionista ela tem até especialização em diabetes para acompanhar o doente, né? Então essa é, na verdade, uma associação de profissionais. Então nós temos o médico, o endocrinologista, o clínico, ou o vascular, dependendo da gravidade do quadro, né? Nós temos também enfermeiro. Nós temos o personal, né, que é o profissional de educação física. Então, esse conjunto é o que leva a uma estabilização e uma prevenção de agravações, né, do quadro. O que não funciona no nosso organismo de maneira correta e que leva uma pessoa a ter ao longo da vida o diabetes? Então, Rita, eu até comentei com você de fazer uma pequena explanação simplificada do que seria a função do pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista, ela produz a parte digestiva, o famoso suco digestivo ou suco pancreático, que tem a amilase, lipase, tem também bicarbonato, né? Tem outros, a tripsina. Então essa parte é relacionada com a digestão, com a quebra de macronutrientes, porque nós absorvemos o alimento quebrado. Essa quebra ocorre no duodeno. Muitas vezes alguns alimentos começam na boca, né? Vai depois para o estômago, quebra, e o que o duodeno faz é deixar em monômeros, como se fosse um colar. Seria uma pérolazinha do colar, é o que passa para o sangue, né? Então o pâncreas tem essa função digestiva e tem uma parte dele que é endócrina. Então ele produz na célula alfa o glucagon e na célula beta a insulina. São duas células que estão presentes no pâncreas. No pâncreas, é. Então é uma região que é específica para a produção do hormônio. Então, olha a importância do pâncreas, né? Então, é interessante essa noção para ver qual é a função de cada um, o que leva, qual o defeito que
que leva ao diabetes, né? É justamente então, tendo uma essa pessoa noção. que tem o diabetes, o pâncreas dela não está funcionando como deveria. Ou não está funcionando corretamente, ou não está funcionando a parte da célula alfa, o glucagon, célula beta, insulina. Então, o diabetes tipo 1, por exemplo, é decorrente de uma doença autoimune, onde o nosso corpo destrói a glândula, essa célula beta, que seria ou uma virose ou algum processo autoimune. Então, nesse caso, é interessante, é necessário, na verdade, o endocrinologista entrar com insulina. A maioria dos diabéticos tomam insulina por comprimido, injetável, enfim. Porque o pâncreas não produz e aí tem que inserir no organismo essa insulina. Sim, esse é o diabetes tipo 1. Esse é o diabetes tipo 1. Que é o insulino dependente. Tá. Hoje está muito evoluído. Tem pâncreas que ainda a célula beta tem uma função, tem um tipo de insulina. Tem outros que não produz nada de insulina, de insulina. Então é outro tipo de medicação. Então hoje tem uma gama muito grande, né? Eu me formei em 81, já fazem 43 anos de formado. Na minha época não tinha praticamente nada. O diabinese, eu tinha uns 2, 3 medicamentos né? Então hoje... E cortar totalmente o açúcar na época. Era muito rigoroso. Então hoje dá para se levar, tem medicação, dá para postergar isso, né? Nós temos, por exemplo, a produção de insulina. Qual o papel da insulina? Agora vem da ação de cada um. Então vamos supor, nós comemos um carboidrato, né? Vamos supor, comemos um pãozinho. Um pão ou mesmo uma fruta. Você comeu a tâmara, né, que é um coco. A tâmara é uma fruta de um coqueiro, da tamareira, né, que salvou muitas pessoas no deserto de fome. Então a pessoa estava morrendo de fome, achava uma tamareira no meio do deserto, elas conseguiam continuar a viagem. E a fruta, ela tem a sacarose. A sacarose quebrada, ela vai dar glicose e frutose. Aí passa para o sangue. A frutose vai para o fígado, né? A glicose já libera automaticamente a insulina. Essa insulina vai carregar essa glicose até a célula. Então, quando a glicose chega próximo da célula, ela ativa o GLUT4, que é uma substância que é como se fosse uma fechadura. Ela vai encostar na parede e a glicose entra. Então, ela carreia para o interior da célula para produzir energia. Então, esse GLUT4 está do lado de dentro da célula, abre uma janelinha, abre uma chavinha ali e aí essa glicose entra na célula. A célula precisa dessa glicose? Precisa. Por exemplo, nós estamos sentados aqui, nós estamos queimando glicose. O substrato do funcionamento cerebral é a glicose. Então, o que nós temos que fazer? Usar o carboidrato complexo, evitar o carboidrato refinado, né? Então, simples, como o pessoal fala, simples, né? A farinha de trigo branca, por exemplo. Evitar. A chefe mostrou o que ela usa realmente, inclusive ela põe o psyllium, que é uma fibra solúvel, e isso ajuda a não absorver, porque joga para as fezes o açúcar, a gordura. Então, depois nós vamos ver o que é para comer ou não comer, mas... Inclusive, nós temos uma imagem, doutor, nós vamos mostrar essa imagem para você que está em casa. É uma imagem que mostra justamente esse GLUT4 que ele falou, que fica do lado de dentro da célula, que abre a janelinha para que a glicose possa entrar. Essa é a fisiopatologia do diabetes. Aquele que tem um pedacinho vermelho e algo assim na horizontal amarelo, esse é o nosso pâncreas. Eu estou vendo aqui do lado, o amarelo é o pâncreas, que é a glândula mista que produz a parte enzimática,
e que produz os hormônios, a insulina e o glucagon. Certo. Né? A célula alfa-glucagon, a célula beta-insulina. Então, veja que no diabetes tipo 1 não tem insulina, porque a célula beta foi destruída ou parcialmente destruída por um processo autoimune, ou uma virose, ou alguma doença, ou mesmo até medicamento. Acontece de destruir a célula beta. Né? Vacina, algumas vacinas que algumas pessoas têm essa reação também. Né? Então, a célula beta destruída não produz mais insulina. Então, o médico, o endocrinologista, vai ter que passar e ela vai tomar essa insulina antes das refeições. Que geralmente é injetável. É subcutâneo. E como é subcutâneo, não dói. É uma coisa simples de se fazer, né? Mas aí pica a pele todos os dias? Todos os dias. Antes das refeições? Antes das refeições. E aí o endocrinologista vai quantificando essa insulina que é administrada ao paciente, né? E aí nós vamos colocar a imagem novamente porque tem o diabetes tipo 2. E aí a gente vai ver pela imagem na parte inferior do nosso vídeo, aí da sua TV, nós vamos ver que o diabetes tipo 2 produz essa insulina. Ele produz a insulina, só que você observa que o GUT4 não está funcionando. Olha, a glicose não está entrando. Então ocorre uma resistência periférica à insulina. Entendi. A insulina não está ativando o GUT e a glicose não entra. Ou seja, o organismo está produzindo a insulina, mas não está chegando na célula. Não está chegando na célula. Hoje existem vários medicamentos para se corrigir isso, né? Antigamente não tinha, hoje tem. E dá para ter praticamente a vida normal, né? Se controlar. Só que tem que associar um plano alimentar, né? No caso feito pela nutricionista especialista em diabetes, tem que ter atividade física. Doutor, eu vou pedir ao senhor que elenque isso novamente, aquilo que é importante para o diabético fazer todos os dias, inclusive essa equipe multidisciplinar, a gente repetir, mas vamos fazer isso depois do intervalo. Então fique conosco, a gente sai para o intervalo, faça isso, toma um copo d'água. Maria Geralda, lá de Mercedes, Minas Gerais, me lembra de tomar água, menina, a gente volta já. Obrigada aí o carinho do Ângelo Cantelani Neto. Deus abençoe sempre a sua vida. Obrigada, meu amor, de todos aqui, né? Como você colocou. Muito obrigada, viu, Ângelo? A Maria Conceição colocou, boa tarde, Rita, que bom essa receita com nutricionista. Eu tenho diabetes, vou fazer. Obrigada. A Bernadette de Paulínia, Bernadette Lopes, um carinho pra você, minha querida. Tá sempre comigo. Boa tarde. Minha mãe era diabética, sei como é difícil. Essas receitas saudáveis, eu sou adepta. Bom demais, é bom não abusar, né? A gente vai saber sobre isso com o doutor Edson Credidio também, sobre essa hereditariedade. Será que o diabetes é hereditário ou não? Vamos saber. E aqui a última que eu vou ler... Na roça é bom demais, a Josiane, que gracinha, obrigada Josiane. Que maravilha de receita, Deus abençoe essa chefe maravilhosa e vocês da Século 21. Muito obrigada pelo carinho. Rica Marques, aqui, vamos tomar água, tô tomando, viu? Obrigada, viu, Rica? E a Érica Marques, não é a Rica não, é a Érica Marques lá de Resende, no Rio de Janeiro. Às vezes eu lembro da cidade, nem sempre. Mas olha, hoje nós estamos aqui lembrando sobre o Dia Mundial do Diabetes. Hoje o mundo fala sobre o diabetes e nós não ficamos fora dessa, doutor. Muito obrigado por estar conosco. Falamos bastante sobre o funcionamento no bloco anterior e eu interrompi para irmos para o intervalo. O senhor estava falando sobre os profissionais nesse... cuidado com a pessoa com diabetes. E aí o senhor ia falar sobre o que é importante a pessoa fazer para melhorar o seu diabetes. Falou sobre exercícios físicos, o que mais que é importante as pessoas se atentarem? Então,
a alimentação é extremamente importante, né? Então, no caso, a nutricionista pode dar orientação, mas, resumindo, seria o quê? Carnes magras, né? Frango, peixe, a carne bovina magra, cordeiro, carne magra, né? Deve ser utilizada. Legumes, verduras e frutas oleaginosas, que seria noz, amêndoa, castanha, todas as oleaginosas, o próprio amendoim, né? As leguminosas, que seriam o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, né? Ovos, então seriam os chamados alimentos construtores, né? Leite e derivados, o leite e derivados desnatado e leite vegetal, soja, amêndoa, tem vários tipos de leite que pode utilizar. Cereais, né? Usar os cereais, todas essas fibras, elas ajudam a carregar a gordura e o açúcar para o bolo fecal. Então é interessante introduzir. Então vai tomar um iogurte, põe uma colher de sopa de aveia, põe o psyllium, põe sementes, né? Semente de girassol, semente quinoa, todas essas, linhaça, tudo isso ajuda. Frutas também pode ser usado, né? E essas suas recomendações são tanto para o diabético tipo 1 quanto 2? Tanto tipo 1 como 2, né? Então, o alimento, ele tem que evitar, o que deve ser evitado? Alimento processado. O alimento processado, ele tem muita química. Corante, aromatizante, estabilizante, espessante. Então, edulcorante. Então, o cérebro não consegue perceber aquilo, né? E você falou, né, Rita, da compulsão por doce. Por que acontece? Porque como tem esse defeito no carreador de levar o açúcar para o interior da célula para produzir energia, porque entra no ciclo de Krebs, a célula rejeita, né, não ativa o GLUT4, né? Não abre a janelinha. Não abre a janelinha. Aí o cérebro pede e o diabético fica como um formigão atrás de doce. Aí pensa, não, puxa, ele não leva a sério, ele é sem vergonha. Não é, é compulsão pelo doce. Chega a ser desesperador, a gente percebe que fica assim, a pessoa ansiosa para comer algo doce. Sem dúvida. E nós falamos no caso da genética, né? O tipo 1, então, ele é adquirido por um processo autoimune. Alguma coisa atacou a célula beta. Pode ser vírus, pode ser alguma bactéria, algum processo que lesou a célula beta, que produz a insulina. E no caso também que ocorre, né, essa insulina, é necessário o endocrinologista passar e a pessoa usar com a indicação do médico. Não usar insulina, por exemplo, estou com vontade de comer um doce, come o doce, toma insulina. Está errado isso. Está errado. Está errado. Não usar insulina na musculação por fins estéticos. Porque não acredito que tem isso, doutor. Usa, por incrível que pareça. Gruda a pele no músculo, só que pode ter uma hipoglicemia e morrer por causa disso. Isso é muito sério. É sério. E hoje a gente vê as pessoas indo para a academia e tomando tantas coisas, e entre elas, isso também? Insulina. A insulina. Tem gente que toma insulina. Então, fica uma situação assim, né? O preparador físico é interessante, né? Ontem eu entrei no acompanhamento do SUS, e o SUS, ele tem feito isso. A nutricionista dando alimentação, o preparador físico dando atividade física. Então, você vê, a coisa realmente está evoluída. Então não é porque não vai pagar um profissional ou um convênio médico. Pelo SUS também tem essa orientação e estes profissionais que orientam. Sem dúvida. E os médicos do SUS, eles são concursados, são médicos que têm conhecimento, né? Então não tem desculpa para não se cuidar. Sem dúvida. A pessoa às vezes dá essa desculpa, mas eu não tenho convênio médico, mas eu não tenho dinheiro.
pelo SUS é de graça. E mesmo no caso de atividade física, andar não paga nada. Então você pode sair para andar em volta da sua casa, cansou, entra, mas tem que ter atividade física. Aquilo que nós falamos do glúteo, o que ativa o glúteo? Insulina e contração muscular. Olha que coisa. Então a atividade física é o segredo para a qualidade de vida. Nós quando passamos os 50 anos, entramos num quadro de sarcopenia, perde o músculo. O músculo vai sumindo. Se fizer atividade física, ela vai manter o músculo. Aí não cai, porque hoje, por que as pessoas caem? Não tem músculo. Então ele perde a força. Né? Tem paciente que fala comigo, doutor, estou sem força nenhuma. Eu falei, está fazendo ginástica? Ah, não tenho tempo. Ah, pessoal, tempo dá. Aí não tem jeito. Agora, sobre a hereditariedade, independente da hereditariedade de ter na família, o senhor falou sobre o diabetes tipo 1, a pessoa adquire. Por N fatores, mas ela vai adquirir. Agora, diabetes tipo 2 é hereditário. É hereditário. E tanto um quanto o outro é possível prevenir? É possível prevenir fazendo alimentação, fazendo atividade física. Por quê? Porque aí o médico ele não vai ter que ficar aumentando a quantidade de insulina, por exemplo, no tipo 1. Ele não vai ter que ficar colocando a multifarmácia no tipo 2. Então, o diabetes tipo 2, existe mais de 50 genes relacionados com o diabetes tipo Uau. 2. Então, só que a prevenção, ela é possível desde a infância. Mesmo se o pai ou a mãe são diabéticos? Mesmo, porque se acostumar a criança a ter atividade física, por exemplo, fim de semana, não pode, aqui em Campinas, no caso, ou qualquer outro local, sair para dar uma caminhada, a família. Nós temos a Lagoa do Taquaral, que o pessoal dá a volta inteira. Vai fazer só churrasco fim de semana? Não e aí vem as gorduras e etc, etc. O que leva ao aumento ou a piora do diabetes? Hipertensão arterial, colesterol alto, triglicérides alto. Tudo isso leva sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. Tudo isso piora. Tudo isso leva a pessoa a ter o diabetes. A ter o diabetes. E quais são as consequências de quem tem o diabetes e não cuida? Aí é triste, né? Começa polidipsia, que é a sede excessiva. Poliúria, urina o dia inteiro. Perda de peso, a pessoa começa a murchar, perder peso. Fala, puxa, será que é alguma coisa grave? Diabetes descontrolada. Então, mas pode engordar também? Só se a pessoa comer muito, porque não tem como fazer porque geralmente fotossíntese. Tem uma ligação de pessoas obesas que desenvolvem o diabetes. Então, mas aí seria o que? A chamada síndrome metabólica. Hipertensão, diabetes, pedra na vesícula, lesões articulares, infarto, derrame e câncer. Isso no obeso mórbido. No obeso. Que não quer tratar. Ah, não, estou bem assim. Às vezes a pessoa tem o espelho em casa que só mostra o rosto. Eu falo, não, eu estou bem. O rosto está bonito, mas não vê que... Se deixar, vai embora. Eu tenho no meu consultório balança que vai até 350 quilos. Então você vê o peso vai embora. Conheceu algum paciente que chegou até o limite da... Não, né, doutor? Que bom. Pelo amor de Deus, que eu fico imaginando, com 350 quilos seria muita coisa. Mas o que nós estamos falando hoje, nesse Dia Mundial do Diabetes, na companhia do Dr. Edson Credidio, é para a gente se cuidar. E a alimentação é um dos fatores que mais vai ajudar você a prevenir, além dos exercícios físicos, como ele bem elencou. Então, cuidar da sua saúde depende muito mais de você do que do médico. Porque no médico você vai uma vez, ele prescreve e depois você fica um mês sozinha cuidando de você. Só vai voltar dali um mês ou 2. Então, se a pessoa não se cuidar, doutor, realmente pode entrar nesses quadros mais graves do diabetes, ou mesmo estando obeso, pode ter outras complicações. E também, Rita, o que é grave, arteriopatia diabética.
leva amputação. Ah. Retinopatia diabética leva a cegueira. Que é a glaucoma, né? Não, a retinopatia lesa a retina. retinopatia. Mas o glaucoma também faz parte de quem tem. Mas o glaucoma, você pinga um colírio, que é indicado pelo oftalmologista, você controla a pressão do olho, né? Sim. E tem também, no caso, além da arteriopatia e retinopatia, você pode ter outras lesões, porque o excesso de açúcar vai lesando tudo. Então, se der uma coronariopatia, lesões da artéria coronária, você infarta. Doutor, eu quero agradecer a sua participação conosco hoje. Foi um alerta, espero que as pessoas tenham aproveitado bastante o que o senhor nos passou, as suas orientações. Obrigado por estar conosco. Foi uma satisfação muito grande poder passar o conhecimento de forma simples e que dê para entender, né? A pessoa e começar a usar, evitar comprar coisa pronta, alimentos industrializados, fazer a comida em casa, como se fazia antigamente. Descascar, né, mais, desembalar menos. Com certeza. É isso aí. Nós vamos agora para o nosso intervalo.